Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia. Vamos ler a palavra de Deus e é o texto continuação de ontem, né, num assunto que eu quero trazer para as nossas vidas. Está escrito em Êxodo, né, capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Esse foi o texto que nós lemos ontem e nós vamos continuar falando desse assunto maravilhoso. Queria que você andasse comigo nesse assunto, porque esse assunto fala muito de você e de mim, né? Então, prestemos atenção nisso, né? Ontem nós falamos do resgate do bebê das águas, mas paramos neste ponto. E então começamos a entender que esta mãe deste bebê era da tribo de Levi, era levita, ela e o marido. Então, o pequeno bebê também era um levita. Talvez pela ordem de Faraó, né, de lançar todos os bebês no Nilo, que fossem macho, lançasse no Nilo, né? Aquela mãe, enquanto o pai saía para trabalhar, ela ficava ali aflita, cuidando do seu filho. E enquanto cuidava do seu filho, talvez chorava, né? E a irmãzinha dele talvez ficasse em pé na porta da tenda ali, né? Para observar se vinha algum oficial para pegar aquela criança e lançar no Nilo para morrer, né? E enquanto talvez mãe e filha cuidava disso, o marido que saía para trabalhar também saía preocupado em voltar e não mais encontrar o seu filho. Então, imagine que dor, que tristeza naquela família. Mas pensamos também que enquanto o bebê chorava, a mãe e a irmãzinha diziam: não chore para você não morrer. E o cuidado era muito com aquela criança. Mas aí a Bíblia diz que chegou o tempo que não dava mais para cuidar dele, né? Ele havia crescido um pouco e não dava mais para escondê-lo, e então a mãe resolve fazer o sacrifício. A dor é grande. Ela vai ao Nilo, corta papiro, faz um barquinho, usa betume para betumar esse barquinho e ela serra esse barquinho, né? Ela coloca uma tampa por cima para que o sol não batesse, né, em cima do bebê e vai ali com o seu sacrifício. Talvez, enquanto caminhava para a orla do Nilo, ela chorava e orava. E ali deposita, então, o seu barquinho, né? Aquele barquinho que ela fez de papiro, que significa papel, no nosso papel de hoje vem da palavra papiro, e que era usado para fazer escritas, para fazer barcos, para fazer quadros de decoração do Egito. E até hoje se faz isso. Então, ela deposita isso no leito do rio e possivelmente despede-se chorando. Vai para casa orando e chorando. Uma mãe aflita, sem saber que futuro teria o seu bebê. E aquela criança, né, aquela irmãzinha, vai ali seguindo o barquinho, talvez olhando, né, ao longe, e também talvez orava e chorava pelo irmãozinho. Enquanto mãe chorava, enquanto a irmãzinha chorava, Deus cuidava para que o rio não levasse o barquinho para o centro do rio, para o meio do rio. E aquele barquinho então vai seguindo aquela orla, aquele cesto vai seguindo a orla. E aí entendemos, nós conhecemos essa história como uma história, uma das mais lindas jamais contada. A filha de Faraó está ali se banhando. E enquanto ela está se banhando, né, ela vê algo diferente, chama as suas servas, né, e diz: vamos ver o que é isso. E quando ela vê um pequeno barquinho selado, um pequeno cesto selado, ela abre o cesto e aí então a criança está chorando. E a Bíblia diz que enquanto a criança chorava, ela achou graça aos olhos da princesa. E a princesa então diz: olha, é tão lindo, deve ser um hebreuzinho. E quem se aproxima, então, para ver o que ia acontecer, a irmãzinha, e diz: olha, você gostaria que eu achasse uma mãe, né, de leite
para este bebê? E aí, você conhece a história, né? A menina vai e chama a mãe, e a mãe então pega a criança e volta e vem com ele para casa e vai cuidar do seu próprio filho por muitos anos, até que o menino crescesse, né? E tivesse a postura já de aprender a escola. Então, a escola egípcia. Então, ela volta e entrega a filha de Faraó. Mas enquanto o menino crescia com a mãe, ali ele foi aprendendo o levirato, né? A linha sacerdotal, a linha de Levi, e leva para o palácio seus aprendizados, né? Do que ele aprendeu com a própria mãe, com a irmãzinha, com o pai, ali no meio do seu povo. Glória a Deus por isso. O título da mensagem de hoje é exatamente isso: você chorando e Deus cuidando. Você percebe o quanto Deus cuidou da vida de Moisés? Que significa tirado das águas. Você percebe o caminho que foi tomado, os sacrifícios que foram feitos, as dores causadas, mas você percebe também o grande cuidado de Deus para que o rio não tragasse essa criança, né? A mãe espontaneamente vai e doa. Ninguém tomou o filho dela para jogar no Nilo. Ela foi espontaneamente e o fez, colocou ali num barquinho e deixou a sorte da criança nas mãos de Deus, a sorte do bebê nas mãos de Deus. Dali para frente, quem conduziu tudo foi Deus. Antes Deus usou a mãe, usou a criança, né, a irmãzinha, usou o pai, talvez vizinhos, né? Mas Deus cuidou dali para frente pessoalmente e colocou seus anjos a trabalharem a favor deste propósito, porque naquele barquinho ali, naquele cesto, estava o Salvador, o Redentor do povo hebreu, da escravidão do Egito. Deus faz isso com você também. Deus usa as mãos dele para te conduzir, as mãos dele para te fazer navegar nesses muitos rios da vida, rios de sofrimento, rios de dores, rios de renúncia, onde você vai ter que renunciar muita coisa. Eu tenho que renunciar muita coisa por amor ao Senhor. Mas tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, existe um propósito para isso. Deus tem um plano para isso. E entenda você e que eu entenda que os grandes rios, né, as muitas águas poderão destruir este propósito de Deus. As muitas águas não poderão afogar o propósito de Deus, porque Deus está no assunto. Mas devemos lembrar que enquanto nós vamos chorando, Deus vai cuidando. Enquanto vamos chorando, Deus vai cuidando. A dor pode ser grande. O sofrimento pode ser grande, mas é chorando que Deus vai cuidando, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Talvez o choro de Moisés durou todo aquele leito ali até ser apanhado. Mas a alegria veio, né, ao abrir o cesto, enquanto ele chorava, houve graça diante dos olhos da princesa. E então ele parou o choro para começar a vida, e a vida protegida por Deus. Você lembre disso. Deus não está desfazendo ou ignorando as tuas lágrimas. Deus cuida de você e Deus sabe o quanto você sofre. Deus sabe o quanto você tem dor no coração. Deus sabe o que você precisa que seja feito. Mas Deus jamais perdeu o controle da tua vida e da minha vida. Creiamos nisso no nome de Jesus. E não importa se estamos chorando, porque é você e eu, né, chorando e Deus cuidando. Deus te abençoe e te dê graça nesse dia, no nome de Jesus. Um abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.